Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia, sejam muito bem-vindos ao primeiro conteúdo do canal aqui em 2026. Queria aproveitar essa oportunidade aqui para trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente aqui, que tem como objetivo ajudar você que está fazendo o seu planejamento para o ano de 2026 aí, que quer se dedicar de maneira mais consistente aos investimentos esportivos. Então, esse conteúdo aqui eu quero trazer com o objetivo aí de tentar trazer para vocês uma visão um pouco diferente e quem sabe ser um suporte para você que está organizando o seu planejamento para esse ano. Eu sei que muita gente utiliza esses primeiros dias do ano aí para definir suas metas, para colocar aí objetivos a serem buscados ao longo do ano que se inicia. E eu, particularmente, também utilizo esses primeiros dias para fazer uma reflexão ao longo aí do que foi a minha carreira nos últimos anos, a minha produção de conteúdo, as minhas operações no mercado. E, naturalmente, quando a gente faz esse tipo de reflexão, pelo menos comigo isso aconteceu, e isso foi o que me motivou a produzir esse conteúdo aqui, foi olhar para trás e perceber que muitas coisas que eu fiz quando eu comecei a minha caminhada nos investimentos esportivos, se eu começasse hoje, eu faria diferente. Então, esse vídeo aqui é para contar para vocês um pouco do que eu faria diferente se eu começasse no universo dos investimentos esportivos nesse ano de 2026. Se eu começasse do zero, o que eu faria diferente do que eu fiz quando eu comecei lá atrás a minha caminhada nesse segmento. Só para deixar claro para vocês que quem está falando isso não é alguém que começou na semana passada nesse negócio aqui. Eu fiz as minhas primeiras apostas aí durante a Copa do Mundo da África do Sul no ano de 2010, ou seja, fazem aí mais de 15 anos então que eu tô envolvido aí nesse universo dos investimentos esportivos. No entanto, eu só fui me considerar um apostador de fato lá depois da Copa do Mundo do Brasil em 2014, ou seja, foram aí mais de 4 anos onde eu passei patinando aí até conseguir, de certa maneira, adquirir uma certa consistência nesse ramo, não só nas operações, como também na minha produção de conteúdo relacionado às entradas que eu realizava no mercado, né? Então, só para vocês terem uma noção de que a experiência que eu estou dividindo aqui com vocês, ela faz parte de uma longa caminhada de anos aí que me permite hoje poder ter a tranquilidade aí de uma carreira estabelecida nesse mercado, né? Então, o meu crescimento no cenário dos investimentos esportivos, ele foi muito na base da tentativa e erro, aprendendo com os meus próprios, com as minhas próprias decisões equivocadas. Então, trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês é muito também uma maneira de ajudar a quem está começando nesse ramo aí a aprender com os meus erros e não tendo que viver na pele todas essas situações aí, né? Hoje em dia não é preciso que você passe por todas essas provações aí para conseguir evoluir e amadurecer nessa atividade, tá? Então vou listar para vocês aqui algumas coisas que eu faria diferente se eu começasse hoje nos investimentos esportivos. A primeira coisa que eu faria diferente aqui, eu começaria já direto no trading esportivo, tá? Para quem não sabe, aí existem duas modalidades, ou você pode começar como punter ou você pode começar como trader. Qual a diferença entre os dois, né? O punter, basicamente, ele é aquele cara que aposta no pré-live nas casas de apostas convencionais, aí as bets que vocês devem conhecer muito bem, né? E quem trabalha com trading esportivo trabalha numa bolsa esportiva, né, numa exchange, numa plataforma onde você vai realizar as suas apostas contra outros traders, né, contra outros apostadores e não contra a plataforma, não contra a casa de apostas, né? Então não existe uma banca. Basicamente o que existe é uma plataforma que faz a intermediação da sua aposta contra uma aposta de outro apostador que busca um desfecho contrário no mesmo evento que você está apostando, né? Então o que acontece? Antigamente, quando eu comecei lá em 2010, primeiro que a bolsa esportiva não era tão difundida, não era tão conhecida assim, então se existia pouco conteúdo sobre apostas esportivas, sobre a bolsa esportiva existia ainda menos, né? Então era algo difícil de aprender, era algo que não tinha tanta facilidade assim para você ter contato com as pessoas que faziam isso, né? Por outro lado, as casas de apostas já vinham aparecendo assim de maneira mais
mais agressiva já naquela época dentro do mercado. Mas a principal vantagem, a principal diferença que se tinha é que naquela época as casas de apostas elas não tinham tanta informação a respeito dos eventos e era muito mais fácil de você encontrar odds desajustadas dentro das casas de apostas, né? O sistema de limitação das casas de apostas também praticamente não existia, né? Ou era muito precário, ainda muito incipiente, né? Então existia a possibilidade sim de você ser lucrativo dentro de uma casa de apostas convencional durante vários e vários meses, né? Então eu conheci pessoas nessa época, inclusive, que conseguiram obter excelentes resultados aí, trabalhando apenas odds desajustadas nas casas de apostas, e eu fiz isso por bastante tempo. No entanto, hoje em dia, isso é praticamente inviável de se fazer. Né? Todas as casas de apostas, além de terem muita informação, elas conseguem manejar, elas conseguem manipular essa informação com muita qualidade, com muita velocidade. Então, é muito difícil você ter, sobre a grande maioria dos eventos, mais informação do que as próprias casas de apostas possuem. Então, você vai estar sempre atrás nesse sentido. E, devido a isso também, a dificuldade de você encontrar odds desajustadas dentro das plataformas, ela é muito grande hoje em dia, tá? Então, a vantagem que você pode ter sendo um bom apostador é justamente trabalhando numa bolsa esportiva, explorando a possibilidade de estar contra apostadores que não são tão qualificados como você. Então, na bolsa esportiva, isso é possível e o fator limitação, ele não existe numa bolsa esportiva, né? Então, enquanto você estiver operando numa plataforma que não te limite, você pode ser lucrativo meses e meses consecutivamente sem ter aí o problema da limitação te afetando. Então, esse é um passo que eu daria logo no início. Eu pularia o punter e iria direto para o trading esportivo, tentando visar, sobretudo, operações no live, tá? Eu acho que quando a gente aprende sobre leitura de jogo, a gente aprende a realizar operações no live, a gente começa a ter cada vez mais vantagem de cenário frente aos outros apostadores que não dominam essas técnicas aí, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu adotaria se eu começasse hoje nos investimentos esportivos, iria direto para uma bolsa esportiva, certo? Segundo passo, eu focaria naquilo que eu sou bom. Esse é um erro que eu cometi muito ao longo dos meus primeiros anos como apostador, que era querer colocar em prática todas as metodologias possíveis, né? Eu tentava apostar em handicap, eu tentava apostar em overgoals, eu tentava apostar em undergoals, eu fazia vovô, eu fazia leia zebra, eu fazia todos os métodos que eu achava que conhecia ou que eu tinha uma breve noção de como funcionava, né? E eu queria aplicar isso na prática, então eu tentava fazer algumas entradas no método, se não me dava retorno eu já ia tentar fazer outra coisa, ou fazia várias coisas dentro de vários jogos, de várias ligas, de várias equipes. Então eu só comecei a ter bom resultado, só comecei a ter sucesso naquilo que eu fazia quando eu comecei a focar naquilo que eu era bom. O que eu sou bom? Eu sou bom em trabalhar mercado de match odds nas equipes de elite europeia, eu sou bom em fazer mercado de overgoals no segundo tempo, eu sou bom em poucas coisas que são de fato as coisas que me deram dinheiro ao longo de toda a minha carreira. Então, quando eu comecei a deixar para trás aquilo que eventualmente eu gostava de fazer, algumas operações eu gostava, por exemplo, de fazer jogos de tênis, né? Só que eu gostava de fazer, por exemplo, ligas do submundo europeu, né? Gostava muito de trabalhar esse tipo de evento, só que eu não era lucrativo nessas operações. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar de fora os mercados onde eu não ia bem, onde não me dava retorno, onde acabava queimando o lucro que eu tinha nos mercados onde eu era bom, e comecei a focar só naquilo que eu tinha ótimos resultados. Comecei a melhorar cada vez mais, comecei a subir a minha stake, e aí foi que eu comecei a fazer dinheiro de fato nessa atividade, focando naquilo que eu sou bom. Então, isso é algo que eu faria diferente se eu começasse hoje. Eu trabalharia única e exclusivamente 2, no máximo 3 métodos que são os meus melhores métodos, que são os que eu consigo performar melhor, que eu já identifiquei que eu tenho facilidade para conseguir encontrar boas oportunidades dentro do mercado nessas estratégias que eu utilizo. Então, se você está começando agora, eventualmente aí
tem um monte de método que vai aparecer, você vai querer fazer a estratégia do Joãozinho, a estratégia do Luizinho, vai querer fazer N tipos de trade diferente aí. Foque nos métodos que você tem mais resultado. Como que você descobre quais os métodos que você vai ser melhor? Bom, isso aí, colocando em prática muito rapidamente, você vai conseguir identificar aí quais posições tu te sente mais confortável de assumir dentro do mercado e que você tem um retorno financeiro mais interessante, tá? Então, essa é a segunda dica que eu acho que se eu começasse em 2026 nessa atividade, eu com certeza focaria naquelas primeiras estratégias que eu descobri que eu sou melhor, que eu tenho mais qualidade para desenvolver essas metodologias, tá? Terceiro ponto, eu deixaria menos tempo de clique e mais tempo para estudar, certo? Quando eu comecei lá atrás, logo quando eu comecei a perceber que de fato essa atividade poderia me dar dinheiro, né? Eu queria fazer muito trade, eu queria fazer todos os jogos possíveis, eu queria apostar em todas as ligas, em todos os times. Por quê? Porque na minha cabeça, quanto mais volume eu tivesse, mais eu iria diluir os heads que eu tinha, e esses heads eles iriam ser uma amostragem menor daquele todo que era cada vez maior, né? Quando a gente começa a volumar, a gente percebe que quantidade não tem como andar junto com a qualidade, tá? Então, se eu começasse hoje nessa atividade, eu abriria a mão de fazer tantos jogos, de fazer tantas horas de trade e separaria boa parte desse tempo para estudar, para rever as minhas entradas, para analisar a movimentação das odds dos jogos que eu trabalhei, para rever os jogos eventualmente e pegar a leitura dos jogos aí. Então, algo que eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer quando eu comecei lá atrás, também devido à minha estrutura física, porque eu tinha só um notebook velho, enfim, eu não tinha nem de longe toda a estrutura que eu tenho hoje, né? Mas algo que é fundamental é você registrar, é você conseguir gravar todas as suas ações dentro do mercado, é você conseguir gravar sua tela para depois assistir de novo, ver o que você fez dentro do mercado, quais as movimentações que você realizou dentro do mercado. Tudo isso vai te ajudar no longo prazo para você conseguir estudar, ver onde você errou, ver onde você acertou, melhorar as ações dentro do seu trade, né? Melhorar a sua velocidade na tomada de decisão, isso é muito importante. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a consumir conteúdo de qualidade, quando você começa a rever as suas entradas, entender o que você fez de errado em cada operação que te trouxe eventualmente um head ali, né? Entender o quanto aquilo foi culpa sua ou quanto aquilo foi um head aleatório dentro do mercado, né? São essas coisas que fazem com que você de fato evolua no mercado. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive um salto de evolução assim na minha caminhada como trader, tá? Então, eu faria isso antes do que eu fiz, tá? Eu deixaria mais tempo para estudar, abriria a mão de clicar tanto, né? Não faria tantos jogos desde o começo e utilizaria mais tempo do meu dia para estudar e para me aperfeiçoar nessa atividade, tá? A outra coisa que eu faria eu não tentaria viver do trade, tá? Então, acredito que muita gente que está começando tem essa ideia também. Eu tive também por muito tempo essa ideia de que eu só seria um profissional realizado se eu conseguisse viver do mercado, né? Se eu não tivesse nenhum outro emprego, se eu pudesse simplesmente viver só assistindo o jogo de futebol e vivendo das minhas entradas, dos meus trades aí. Então, por muito tempo eu tive também esse anseio, tive essa vontade na minha vida, né? E o que acabou acontecendo foi o seguinte: ao longo dessa minha trajetória, eu de fato consegui viver por um tempo só fazendo as minhas operações, né? Então eu tinha ali uma média de lucratividade que girava ali em torno de 3 a 4 mil reais por mês com trading esportivo, e eu, por bastante tempo, isso foi suficiente para mim. Por quê? Porque eu não tinha custo de vida muito caro, né? Eu morava sozinho, eu não tinha filho, não era casado, enfim, então tudo isso facilitava para que eu mantivesse um padrão de vida barato, né? Então eu não precisava tirar muito dinheiro do mercado para poder me manter. O que acontece é o seguinte: se você ganha uma média de 3, 4 mil reais por mês,
essa conta não fecha se você trabalha com renda variável, porque vai ter mês que você não vai ganhar nada, vai ter mês que você vai ficar no negativo. E aí como é que faz? Como é que paga as contas nesse mês aí? Então, você tem que ter na cabeça o seguinte: para você conseguir viver desse mercado, você tem que faturar muito mais do que você gasta, porque vai ter meses ali que essa conta simplesmente não vai fechar, você não vai conseguir produzir o suficiente, não vai conseguir tirar do mercado o suficiente para você conseguir pagar suas contas, para você fazer a sua economia no final do mês, gastar com lazer, com coisas que são importantes na vida da gente. Então, sempre que você pensar em querer viver de trade, leve isso em consideração, tá? Primeiro que é uma atividade que, se você ganha pouco, o desgaste emocional, psicológico que você tem desenvolvendo essa atividade, ele não compensa, ele não se paga, tá? Então vale muito mais a pena você ser um CLT, você trabalhar das 9 às 18 horas, ali de segunda a sexta, para ganhar esses R$ 4.000 aí por mês que vão conseguir te manter, né? Sem que você vai ter a sobrecarga, a responsabilidade, o desgaste psicológico que a atividade do trading esportivo te traz, tá? Então isso aí é muito mais negócio você manter o seu trabalho formal, manter ali aquela grana segura que chega todo mês na sua conta, que paga os seus boletos, né? Que mantém aí o seu padrão de vida ok, tranquilo, e trabalhar no mercado com base em formar uma renda extra, em poder guardar um dinheiro, em ter uma reserva financeira, tá? Então, esse é o passo fundamental. Não adianta você, se você está com problema financeiro, se você está em crise, se você tem dívida, querer começar com essa atividade aqui, porque você só vai se colocar numa situação de muita pressão psicológica, de dificuldade para conseguir fazer isso virar dinheiro no começo, tá? Então, eu começaria desde lá do início pensando em dividir a atividade no mercado com outras atividades onde você tivesse fontes de renda aí, não necessariamente tão mais seguras assim, mas que você tivesse outras possibilidades de fazer dinheiro, porque viver só do mercado chega no momento que fica insustentável, tá? Então, os grandes profissionais, os grandes caras que a gente vê aí que produzem conteúdo ou que tiveram sucesso nessa carreira, né, que conseguem ser bem-sucedidos no mercado esportivo, passaram por essa fase aí de não depender única e exclusivamente do mercado para sobreviver, tá? Então, até devido ao contexto aí da legislação que a gente tem hoje, de toda essa situação, a gente não sabe como vai ser o futuro do mercado no cenário brasileiro, tá? Então, depender única e exclusivamente desse ramo aí é algo que eu, desde o início, se eu fosse começar hoje, eu já me organizaria para não depender exclusivamente dessa atividade para pagar minhas contas, tá? Depois, outra coisa que eu faria de diferente do que eu fiz é seguir os melhores, tá? Sempre do lado daqueles que eu entendo que são os melhores produtores de conteúdo, os melhores profissionais, os melhores influenciadores, não necessariamente só caras que produzem conteúdo, mas se você está começando nessa atividade, você vai começar a trabalhar em grupos aí, você vai começar a conhecer pessoas que já estão num nível mais avançado, e é muito, muito fácil de você identificar quem são aqueles caras que têm conteúdo sério, que tem um background relevante, que são pessoas éticas dentro do mercado, e aquele cara que só quer te vender alguma coisa, que quer te mostrar algum produto ali para te arrancar dinheiro, ou que quer te vender uma solução milagrosa. Sempre que alguém vier com um papo de você vai ganhar dinheiro rápido e você vai ganhar dinheiro fácil, isso não existe em lugar nenhum. São enganadores, eles estão tentando tirar o teu dinheiro, eles estão tentando te passar a perna, tá? Então, não existe em lugar nenhum do mundo, nem nos investimentos esportivos, nem qualquer outro tipo de investimento, retorno rápido e fácil. Se for rápido, você vai ter que ralar muito, muito, muito. E se for fácil, pode ter certeza que vai demorar muito tempo para dar dinheiro, tá? Então, essas duas coisas aqui nunca andam juntas. Dinheiro rápido e dinheiro fácil, esquece, tá? Então, qualquer cara que te prometer esse tipo de situação dentro do mercado, fuja. Não acompanhe o conteúdo dessa pessoa, não siga o que essa pessoa te diz nas redes sociais. Então tem muita gente boa aí e rapidamente você vai entender dentro do mercado quem são os caras que você pode confiar, quem são os caras que você pode seguir, caras que já estão aí há anos e anos tendo sucesso e produzindo conteúdo dentro desse mercado.
Hoje são muitos aí na internet também que você pode ter acesso, tá? E eu não estou fazendo propaganda do meu conteúdo aqui só exclusivamente, mas eu produzo conteúdo só nesse canal aqui há mais de 5 anos já, né? Já produzi conteúdo para diversas outras plataformas aí, falando um pouco da minha trajetória, falando das metodologias que eu utilizo, mostrando a minha tela, mostrando os meus ganhos, mostrando os meus heads, tudo. Eu mostro aqui para vocês, tanto aqui no canal como em outros lugares também, já mostrei em palestras e tudo mais. Então, assim, seguir gente que vai agregar a vocês é muito importante para que você aprenda com a experiência das outras pessoas, que você não precise suar, que você não precise se quebrar fazendo as coisas para descobrir que aquilo não funciona, tá? Então, siga quem já tem uma experiência, quem já tem um background aí nesse ramo, que vai te ajudar demais, tá? Então é algo que eu faria se eu começasse hoje, tá? Porque eu também já segui gente que não tinha conteúdo de verdade qualificado, né? Quando eu comecei era muito pouca gente, era muito mais difícil de identificar quais eram os conteúdos bons, qual era o conteúdo da picaretagem. Hoje em dia é explícito, tá? Hoje em dia você pode identificar muito rapidamente quais são os melhores produtores de conteúdo no mercado aí, né? Tem alguns impostores aí que tem muita relevância nas redes sociais e isso requer que você tenha bastante cuidado, mas não é difícil encontrar os caras bons, tá? E para fechar, a última coisa aqui que eu faria diferente se eu começasse em 2026 nesse ramo aqui é conciliar melhor essa atividade do trading esportivo com a minha família, com as pessoas que querem o meu bem, né? No começo, eu me dedicava muito a essa atividade, eu não tinha feriado, eu não tinha final de semana, eu não tinha quarta-feira à noite era futebol, terça-feira à noite era futebol, final de semana, sábado, domingo, era sempre o dia inteiro na frente da tela do computador, fazendo jogos, enfim. E eu imaginava que eu iria ter muita lucratividade ao longo do tempo se eu fizesse sempre esse tipo de abordagem, de fazer cada vez mais jogos, de fazer cada vez mais ligas, de acompanhar cada vez mais equipes, quando na verdade o verdadeiro valor estava me esperando na sala para brincar um pouco, para assistir uma TV, para jogar um videogame, sabe? Então, interagir com a família, interagir com os nossos pais, se a gente tem a possibilidade de fazer isso, interagir com a nossa esposa, com a esposa, com o esposo, com o marido, com o namorado, com a namorada, com o cachorro, né? Tudo isso faz a diferença. E se você não conseguir conciliar isso, né, a menos que você seja muito bem sucedido logo no início da sua caminhada, né, que é muito difícil isso acontecer, né, vai ter um período onde você vai trabalhar, estudar, fazer muito trade e não ter retorno financeiro, tá? Principalmente nos primeiros anos é muito comum disso acontecer, demora um tempo até você conseguir ter de fato algum retorno. E se as pessoas que estão próximas de ti, que te amam, que querem o teu sucesso, querem te ver bem, se elas não estiverem te apoiando, se elas sentirem que isso está sendo ruim para você e para sua família e para o convívio como um todo, elas não vão mais querer te apoiar, elas vão querer que tu largue isso, tá? Então, assim, explicar para as pessoas o que você está fazendo, deixar as pessoas cientes de que você está numa fase de aprendizado, numa fase de construção de uma nova carreira, de que você precisa do apoio dessas pessoas e que você está disposto, sim, a abrir mão de um tempo para ficar com elas por um bem maior, mas que você quer continuar próximo delas, que você quer o bem dessas pessoas também, que você está fazendo alguma coisa que no futuro vai render frutos para essas pessoas também. É muito importante deixar isso claro para todo mundo. Então não esconda o que você está fazendo, assuma que você está se dedicando a essa atividade, mas sem deixar, se privar do convívio das pessoas que gostam de você, que querem o seu bem e que, na verdade, né, grande parte disso que você está buscando construir é também em prol dessas pessoas